Certa manhã passava em frente a uma livraria e verifiquei a existência de um balaio com livros sendo vendidos a R$ 1. Em função do preço, me aproximei da livraria e comecei a bisbilhotar no balaio e percebi a existência de um livro muito sujo, com a capa dura, muito pó. Abri o livro, notei que o conteúdo do livro era extremamente interessante. Apesar de ser um livro muito antigo, esse livro, o nome dele é Psicologia. Foi escrito pelo Henry E. Garrett. O Henry E. Garrett é professor de psicologia na Columbia University. Esse livro foi publicado nos Estados Unidos em 1950. No capítulo 6, trata da aprendizagem e o estudo eficiente. Eu vou tentar passar alguma coisa sobre esse capítulo que eu considero extremamente importante para todo estudante que quer maximizar, não só estudante, como qualquer outro cidadão que queira maximizar a sua aprendizagem. O capítulo começa assim: o nosso conhecimento é, em grande parte, o resultado de nossos próprios esforços no sentido de aprender e adquirir. Portanto, nos ocuparemos principalmente dos métodos de estudo que demonstraram aumentar a rapidez e a permanência da fixação e da retenção da aprendizagem. Num primeiro grande tópico é o tópico das técnicas de estudo. E nesse tópico ele trata primeiramente de organizar um horário de estudo. A organização de um horário de estudo é muitas vezes útil para estabelecer hábitos regulares de estudo e assim possibilitar ao estudante a utilização máxima de seu tempo e da sua energia. Em seguida, ele apresenta um horário do dia para um estudante. Digamos, segunda-feira acorda às 7 horas, das 8 ao meio-dia aulas, vai às aulas, ao meio-dia 1 hora almoço, da 1 às 3 até às 6 trabalho, das 6 às 7 janta, das 7 às 11 estuda e das 11 às 7 dormir. Um horário feito desta forma não se deve utilizar mais que 1 hora para o estudo de uma determinada matéria, de modo que não seja extrapolado um horário limite de 1 hora para cada matéria. Ou seja, se o estudante tiver previsto, por exemplo, 1 hora para biologia, deve passar a fazer outra coisa no final desse período, mesmo que não tenha terminado o estudo da lição. Uma segunda técnica de estudo é atacar vigorosamente a lição, ou seja, deve-se estabelecer contato com o material de estudo através de tantos quantos meios sensoriais forem possíveis. Primeiramente, leia toda a lição, depois faça uma revisão em voz alta, a fim de organizar os pensamentos. E se houver bastante tempo, escreva um resumo das partes essenciais. Quanto mais numerosas forem as associações formadas, maior será a probabilidade de que algumas venham a atuar no momento da evocação, no momento da lembrança, quando forem solicitadas. A aprendizagem é um processo ativo e trabalhoso,
Não existe método de estudo mais ineficaz do que a leitura simples das palavras de um livro, esperando-se passivamente que a matéria de alguma forma fique gravada na mente. A participação e o interesse são dois fatores fundamentais. Em geral, o interesse cresce com o conhecimento e com as realizações. Assim, um estudante pode ter uma motivação para estudar francês devido ao seu interesse pela história da França, ou porque visitou esse país, ou ainda porque tem um amigo que fala francês corretamente. É provável que o interesse pelo idioma aumente à medida que aumentarem o conhecimento e a fluência. A retenção aumenta quando a leitura é auxiliada pela recitação. Numa experiência muito conhecida, quando os indivíduos dedicaram todo o tempo à simples leitura do texto, a recordação após 4 horas dos fatos principais relativos a 5 biografias resumidas, num total de 170 palavras, atingiu em média 16%. Quando de 60% a 80% do tempo destinado à aprendizagem foram usados para a recitação, para si mesmo, a recordação após 4 horas foi quase 2 vezes maior. A vantagem da recitação sobre a leitura passiva é que o estudante fica obrigado a reagir ao assunto, em vez de procurar simplesmente absorvê-lo. É devido a essa atitude ativa que se aprende mais numa discussão ou numa sabatina oral do que numa conferência. Na discussão, o estudante é obrigado, devido ao desafio das perguntas diretas que lhe são postas, a procurar formular o que já aprendeu. Um gráfico interessante sobre a capacidade de aprendizagem em relação à idade das pessoas é aquela que se verifica que o apogeu da capacidade de aprendizagem apresenta-se na faixa dos 20 anos, decaindo a partir dessa idade até os 45 anos. E daí por diante, a capacidade de aprendizagem cai um tanto mais rapidamente. 2 fatos que dizem respeito à relação da aprendizagem com a idade são particularmente significantes para o estudo, para a aprendizagem do estudante mais idoso. Primeiro, a perda na capacidade de aprendizagem com a idade é maior para as tarefas que requerem flexibilidade e velocidade do que para as que dependem de julgamento, conhecimento e experiência passada. Segundo, o enfraquecimento da capacidade de aprendizagem com a idade está intimamente relacionado com o nível de instrução e, por conseguinte, com a inteligência. Ou seja, um homem de 60 anos muito inteligente pode não aprender tão rapidamente quanto o fazia aos 20 anos. Porém, aprende com mais facilidade do que um rapaz de 20 anos de inteligência mediana.